o pessoal gostou. Estamos aqui para somar. Isso aí. Beleza. Bom, ô Bárbara, isso aqui agora é Bolsonaro FM, esse negócio aqui? A gente só fala de Bolsonaro? Não, na verdade, quem escolheu o tema ontem foi eu e o pastor Fábio, porque ele achou que era um tema que ia dar o que O homem é falar. presidente, tem que falar do homem mesmo. Mas só se fala negro o Aqui tempo virou todo, né? Bolsonaro FM, é isso mesmo? Pois é. Mas essa... Você não falou de Bolsonaro, Não, mas Ontem não, né? Não, ontem não. Ontem não. Tem que falar do Na verdade, eu não lembro o que foi ontem. Mas, na verdade, mas não foi Bolsonaro. o problema não é o Bolsonaro. A gente aproveitou a fala dele e a polêmica é quem é que tem que ensinar sexo para as crianças, Muito aí, bom. pros filhos? São os pais ou a escola? Quem ensina esse negócio? Vem você já com a malignidade da cabeça. É a Marícia. Tem gente que faz amor e não faz nem esse gemido aí. Porque se fizer, acorda as crianças. Ai, Senhor da glória. Bom, mas vamos lá, vamos ao tema. Ô Tuca, você concorda com o Bolsonaro? Você acha que esse assunto de sexualidade é algo que deve ser tratado pelos pais, não pelos professores na escola? Concordo plenamente com o Bolsonaro nessa fala dele. Eu acredito que ele foi muito feliz, porque a gente como pai, a gente tem que conquistar isso, né? Antigamente isso era muito horrendo para um pai falar sobre essas coisas, devido à ignorância, à criação, né? E hoje a gente tenta ser mais amigo dos filhos, né? Em relação a se aproximar dessas coisas todas e explicar mesmo a realidade, porque se existisse uma educação mais ampla e bem esclarecida diante dos pais para os filhos, talvez muitas adolescentes hoje não estariam sofrendo, né? Por ter uma boa educação. Chegar lá e dizer, olha, o que é que o professor ensinou? O que é que houve? Né? O que é que está acontecendo na aula? Sentar e dizer, olha, isso aqui é contra os princípios, porque hoje a gente vê, os debatedores e os ouvintes, algo liberal ao extremo, que eles querem tirar isso de uma palavra certa que eu quero aqui dizer, que eu me enrolei aqui, ser uma coisa que a gente precisa entender é que essa parte aí eu sou totalmente conservador, né? A gente precisa mesmo. A minha filha, por exemplo, já quer noivar e tal, e eu já chamei ela, já conversei, já falei, já expliquei, e falo mesmo, tem que falar sobre sexo, o que está acontecendo, porque as pessoas hoje tem que falar mesmo, meu irmão, porque a gente tá aí, muitos moleques, a gente não sabe. Eu conheço pessoas que antes de casar, manda o cara fazer um exame completo. É verdade. Né? Pra ver se não vem com doença, se não tá ali contaminado, bichado. Tudo funciona. Exatamente. Então a gente precisa mesmo educar os nossos filhos e ser aberto com ele. Porque não é tempo mais de estar vivendo no escuro em nome de uma educação escura. Tá certo. Flávio, e aí, concorda com a fala do Bolsonaro que sexualidade é assunto pro papai e pra mamãe? Olha, Orsino, eu concordo, mas o que ele disse é um pouco diferente do que você está falando. Porque a gente tem que fazer uma distinção entre sexualidade e educação sexual. São duas coisas distintas. Sexualidade é aquilo que as escolas vinham fazendo até então, até a esquerda tomar poder, principalmente o governo do PT. A sexualidade é um fator biológico. E isso a escola deve sim continuar como ela fazia até então. Falar dos lábios grossos. Exato, mostrar o desenvolvimento sexual do ser humano. Perfeito, pastor. Não é que você chega a uma idade que da sua maturidade sexual, como que a sexualidade do ponto de vista biológico ela se desenvolve. Esse é o processo que vinha sendo desenvolvido nas escolas. É diferente de educação sexual. Sexualidade é fator biológico, educação sexual é um fator humano. Você decide de que maneira você quer educar. E aí é o problema quando você entrega à escola, e principalmente a essa escola que aí está, o poder de educar sexualmente. Perfeito. Então, nesse sentido, eu acho que a educação sexual continua sendo uma obrigação dos pais. E aí, eu acho o seguinte, nem todo pai, nem toda mãe está preparado para educar sexualmente seus filhos. Por exemplo, meu pai sempre foi um homem muito liberal, mas quando eu tinha aí na faixa
uma faixa de 8 anos, ele entrou numa livraria, comprou uma enciclopédia sexual. Aí falou, tudo que você quiser saber tá aqui. Botou lá, eram 4 volumes de um livro de capa dura e uma enciclopédia sexual com fotos e tudo mais. Então eu aprendi através da enciclopédia mais do que por orientação de pai e mãe, porque meu pai não se sentia muito à vontade nesse assunto, ele entregou para os livros, que os livros me ensinassem. Além de aprender sexualidade na escola, eu aprendi educação sexual numa enciclopédia. Então eu acho que a gente também, como pais, a gente deve reconhecer a nossa limitação e aí pedir ajuda. Primeiro, estudar. Eu acho isso aí uma coisa fundamental. Por quê? Aqueles que se prepararam, como a gente se prepara para ser pai. Eu vejo, por exemplo, lá o Jean, nosso pastor, que Tuca conhece muito, ele quando a esposa dele engravidou, eles entravam na igreja com um livrinho na mão, né? De como ser pai, o que faz, como é que faz. Pré-natal, entendeu? né? Porque é o primeiro filho. Perfeito. Mas um filho, quando é programado, você se programa a aprender a cuidar de uma criança. A verdade é que a maioria de nós estamos aqui do ponto de vista humano, não espiritualizando, nós estamos aqui quase que por acaso. Na grande maioria dos casos, os nossos pais, eles não queriam necessariamente nos ter, eles queriam sexo. Perfeito! E só assumiram a possibilidade da consequência, efeito colateral da relação sexual, que era o que eles queriam, a produzir filhos, né? É aquela contingência da vida, você junta macho e fêmea, tem filhote. Então, quer dizer, a maioria de nós não viemos de uma família, de um casal que desejava ter um filho. Sonhado, né? Era sonhado ter um filho. Então, normalmente, quem deseja se programa. Se programa em todos os aspectos. No aspecto financeiro, psicológico, educativo, né? Então, a pessoa vai buscar a educação. Então, eu sou a favor, sim, do ensino tradicional da sexualidade humana nas escolas, como vinha feito, e não da educação sexual que está sendo implantada e que já vem sendo implantada há muito tempo. E para não ficar longo e deixar aqui meu irmão falar, eu vou me encerrar aqui, depois a gente volta no assunto. Isso. E aí, Lula? Como Olha, é que você rapaz, avalia eu essa vou questão? começar dizendo que eu estou tentando aprender até hoje. Venho praticando há alguns anos. Mas sexo é um aprendizado a vida toda. E é bom negócio, viu? Tô então... Meu Deus. Mas a grande realidade, cara, é assim... eu acho que é unânime, né? Porque a grande vertente disso tudo é a questão que estão tentando introduzir na educação das crianças e falar de sexualidade muito cedo. Né? Eu acho que tudo tem a faixa etária. Ele falou, o pai dele chegou lá, não se sentia à vontade. Meu irmão, toma aqui o livro, ó, tá tudo aí. Não precisa nem me perguntar. Qualquer coisa, depois a gente vai ver como é que fica. E você vai pra vida. Mas o problema, cara, é assim, que vocês estão falando, eu tô lembrando de algumas cenas que a gente viu, tipo aquela professora que se ajoelhou na frente de um adolescente, colocou um pepino na frente do órgão sexual dele, com a camisinha na boca e começou a Nossa, masturbar aquilo o foi um pepino. absurdo, né, cara? Pô, cara, aí eu fico... É uma professora e um aluno. Então, assim... É inconcebível na minha cabeça. Não existe isso. Uma pessoa com a posição dela, que é a posição de educar, é a profissão mais bonita. Prevenir, né? Não existe profissão no mundo mais importante que a de professor. Porque é através do professor que você começa a aprender qualquer coisa, qualquer profissão que você vá ter na sua vida, você vai passar por um professor. Então, assim, aí eu fico imaginando essas cenas, essas e outras, né, absurdas. E isso me choca muito. Porque na minha época, cara, professor era um ser acima do bem e do mal. Hoje em dia eles fazem questão de se drogar junto com os alunos nas universidades. Eles se prostituem junto com seus alunos nas universidades. E eu falo isso pelo que eu vi, não falo isso porque tá no... Eu cansei de ver. Então... Aliás, as universidades, e o Bolsonaro tem falado sobre isso, né? Que tem sido feito dentro do ambiente universitário é um negócio surreal, né, cara? É absurdo. Cara. É orgias mesmo, é um Olha negócio... só, eu vou te contar uma história verdadeiro que a minha filha me contou essa semana passada. Ela estava trabalhando, ela trabalha na PUC, ela está no doutorado, e ela
tinha que passar do expediente, que ela que está desenvolvendo o algoritmo de perfuração do pré-sal, essa coisa toda, que eu não entendo nada disso, mas, pô, glória a Deus pela vida dela. E ela reclamou que estava tendo um baile funk. Reclamou assim, pediu, diminui um pouquinho o som só pra gente terminar aqui, que vai concentrar. Aí a resposta que a reitoria deu pra ela, isso não é horário de trabalhar. Ah, é? Ou seja, a pessoa está fazendo algo que vai mudar a situação do país, algo que vai melhorar. Isso não tem valor. Valor tem o baile funk, dos comunas que estão lá rebolando a bunda, se drogando. Desculpa o bunda, mas é verdade. Porque é assim que funciona. E isso é o que está certo. E se tiver tatuado é melhor ainda. Os valores se inverteram. Os valores Mostra se inverteram a bunda tatuada. na nossa sociedade. Essa é a grande realidade. O certo passou a ser errado e o errado virou certo. E hoje, para você convencer todo mundo do contrário, é muito difícil. Então, eu concordo com o Bolsonaro, eu acho que tudo tem seu tempo, tudo tem sua hora. É verdade. Até porque, Tuca, é claro que homem nenhum gosta de admitir isso, né? Mas o primeiro contato sexual, geralmente, da criança entrando para a adolescência, é com a pessoa do mesmo sexo. Geralmente é. O homem não admite isso, mas na maioria dos casos é assim que acontece. É muito natural isso aí, né? Só que depois o cara entende que aquilo ali é uma coisa do momento. Aí o cara pega um professor doido desse e vai tentar convencer o cara que o cara é homossexual sem ser, né, Tuca? Deus que me livre. Porque assim, porque o instinto do ser humano é muito natural. Por exemplo, pra gente que foi criado na roça, o cara... Rega. O cara... Galinha. Sabe? O cara, no momento que ele tá ali descobrindo a sexualidade dele, ele fica confuso. Aí você pega um camarada, um professor, que vai jogar mais tempero na cabeça ainda, do camarada. É uma loucura um negócio desse. Orsino, isso aí que você está falando não é uma coisa que acontece por acaso e é algo específico de um professor. Não, isso foi um projeto de governo, tá? Eu vou ler para você, rapidamente. O PNDH3, Plano Nacional de Desenvolvimento Humano. Isso é do governo Lula de 2009. Aí só uma parte, que é o anexo 5 desse plano, ele diz o seguinte. Deixa eu ver se eu consigo localizar aqui, ó. O Decreto Presidencial 7.037, de 21 de dezembro de 2009. Programa Nacional de Direitos Humanos. Objetivo estratégico 5, nas ações programáticas, reconhecer e incluir no serviço público todas as configurações familiares constituídas por lésbicas, gays, bissexuais, travestis e transexuais, com base na desconstrução da heteronormatividade. Olha aí. É o que você está falando, Orsino. Isso aqui, Plano Nacional de Desenvolvimento Humano. Ou seja, era Se um você projeto quiser de ler, governo. Um projeto de governo. Meu Deus. Você bota um nome bonito, Plano Nacional de Desenvolvimento Humano. Ora, desenvolver o ser humano, coisa bonita, legal. E Agora, o que tem lá nesse meio que ninguém lê? Aí tu vota no cara. Isso é Brasil, mas você não né? sabe. Você tá olhando pro cometa e não tá vendo o rabo dele. Exatamente. Você não sabe o que vem acompanhando o cometa. E aí, diz o seguinte, ó. Isso no serviço público. A escola pública é o quê? É um serviço público. Evidentemente, ó. No serviço público, todas as configurações familiares constituídas por lésbicas, gays, bissexuais, travestis e transexuais, com base, aqui é que é a parte mais importante, com base na desconstrução da heteronormatividade. O que significa isso? Desconstruir o hétero. Acabar com essa história de que existem homens e mulheres. Existe qualquer coisa. Macho e Homem, fêmea, mulher, gays, trans, bi. Não existe mais sexualidade definida. É esse o plano do governo PT.
não existe sexualidade definida. Estou envergonhado. Isso não é uma coisa que vem do Brasil, não. Isso tudo vem da ONU. Isso vem da ONU. Você vê, olha, em 2005, o deputado João Willis e a deputada Érica Cocai, ele do PSL, do PSL não, do PSL, do PSOL, ele do PSOL, e ela do PT, um projeto de lei para que as crianças, a partir de 12 anos de idade, não precisavam pedir autorização dos pais para fazer uma operação de mudança de sexo. Isso foi um grande E que o SUS seria obrigado a fazer. Está repreendido. Né? Então você vê. Agora isso vem da onde? Isso vem da ONU. Você acha que João Willis fez algum projeto de lei? Ele não sabe escrever. Ele é analfabeto funcional. Então, mas isso vem de lá. Vem o projeto pronto, alguém pega aqui. Só assim, né? Vem aqui uns advogados, petista, pessoalista, da esquerda, adapta conforme a nossa legislação, entrega para o deputado, aí ganha o nome dele, Projeto João Willis, Projeto Érica Cocai. Essa Érica Cocai é uma que tem um vídeo na internet que diz que tem que cair por terra esse tabu do incesto. Que o incesto é um tabu, não há nenhum problema do pai ficar com a filha, da mãe com o filho e do tio com a sobrinha e por aí afora. Você sabe o que eu acho engraçado isso? Porque eu acho engraçado mesmo, por pior que seja. Eu tenho vários amigos esquerdistas e aí essa semana tava circulando... Eu nem abri, porque tem coisas que eu já nem abro, passo batido, né? Assim, não vou... E teve uma notícia de um pai que violentou uma filha, e aí ele justificou na delegacia que era... como é que é? Pelo investimento que ele fez nela durante... Esses doentes falam isso, né? E aí eu fico pensando, tipo, aí essas mesmas pessoas repudiam o fato. Mas é isso que eu não consigo entender. A falta de discernimento, como aquele pastor, aquele que é lá de Goiás, como é que é o nome dele? Que é deputado, falou pra menina da Uni aí um tempo atrás, que eles leem 5 linhas e não conseguem interpretar nada. São uns alienados. Ou seja, o cara... mas ele usou outro termo, eu ri muito. Que ele falou, você é um grande exemplo, presidente da Uni, você é um grande exemplo do que a gente está falando aqui. Vocês pegam um projeto de 5 linhas e não conseguem interpretar nada. Eita. Aí esse mesmo pessoal é o pessoal que está repudiando a atitude desse pai, mas aí ele vai lá e bate palma pro deputado João Willis, ele vai lá e bate palma pro pessoal do PSOL, do PT, do PCdoB e tal. Eu fico pensando, cara, peraí. Como é que pode isso? Não pode. O Orsino está falando que esse cara é doente. Ele não é doente. Ele só está alinhado com o que a ONU está fazendo hoje. É porque eu acompanho as discussões. A ONU hoje está elaborando um estatuto. Como é que eu vou dizer isso em inglês? Traduzindo para o português seria assim: o Estatuto dos Direitos Sexuais das Crianças a partir de 10 anos. Tá? É um estatuto. Direitos sexuais das crianças a partir de 10 anos. A partir de 10 anos, a criança estabelece com quem ela quer fazer sexo, tá? Com quem, não só no sentido da biologia da pessoa, ou seja, se ele é um menino que quer fazer sexo com um menino ou com uma menina, mas com quem também no sentido de idade. Ela passa, a partir de 10 anos, ter, segundo a ONU, o que se discute hoje lá, tá? Que uma criança com 10 anos já pode decidir se ela quer ter sexo com uma pessoa muito mais velha que ela. É a desconstrução da pedofilia, né? Exatamente, sim. Mas é isso que eles estão fazendo. Vai chegar aqui. Olha, não demora, a esquerda vai vir com um projetinho aqui. É a desconstrução da pedofilia e do incesto. Não, já existe. O João Willis também olha só, tem um projetinho bacana sobre isso. Olha só, nesse estatuto dos direitos sexuais da criança a partir de 10 anos, a criança pode estabelecer com quem ela quer ter sexo, no sentido do sexo biológico, ou seja, hoje eu sou homem, quero ter sexo com homem, amanhã eu quero ter com mulher, eu quero ter com bi. Ela, a partir de 10 anos, ela pode estabelecer, se ela quer ter sexo, por exemplo, com uma pessoa de 60 anos de idade, é direito dela, é direito. E mais, ela tem o direito de escolher se ela quer ter sexo com o pai, com a mãe, com o tio, com a avó, com o sobrinho.
Que doideira, né, cara? Não, isso não É a não é desconstrução doideira, da família. isso é proposital. É esse projeto do PT de desconstrução da família. PNDH3, não acredite em mim, abra lá na internet. Está no anexo 5. 5 com letra romana. Vai lá você, quando acabar o debate, consulte você, para não parecer que a palavra é minha. Eu li aqui, mas não acredita em mim, não. Dá uma de Bereano, vai lá e confirma. O que o PT fez já há 10 anos. Não foi ontem nem anteontem, não, porque ano que vem você vai fazer 10 anos. Isso é o que está Agora, estabelecido. ô Lula, você começa a entender também, e aí é importante a gente abrir um pouco mais esse leque, para o ouvinte entender que nós estamos falando de algo que é orquestrado mundialmente. Costurado, né? É costurado. E aí você começa a entender, por exemplo, por que o Donald Trump tem sido tão rechaçado. Porque ele é conservador. Ele não bate palma para esse tipo de atitude que está sendo montada dentro da ONU. Né? E aí você começa a perceber que há eles só não fazem mais porque ninguém é louco de peitar o presidente dos Estados Unidos. Sim. Sim. Mas que está rolando um certo preconceito, um certo clima de alguns governos, de boa parte da grande mídia internacional quanto ao Trump, isso é fato. Você acha que tem essa conexão, Lula? Eu não acho, não, eu tenho certeza. Sabe, eu fico observando todas as coisas que acontecem e eu sempre escuto assim, vários amigos falando sobre isso em bate-papo, né? Enquanto o crente brinca de ser crente, o diabo não brinca de ser diabo, né? Então, isso aí já está plantado, essa semente já está plantada, ela já está germinando. E a questão é que os valores se perdem com isso. Então hoje você vê famílias destruídas, você vê relacionamentos acabando como se fosse contrato de prestação de serviço. E quando você mata a família, você mata qualquer possibilidade de interlocução entre pai e filho. A ideia deles é fazer o que está sendo feito. Eu tenho vários amigos que reclamam comigo direto sobre isso. Que os filhos estão indo para a faculdade e já estão completamente bitolados, já estão completamente dominados por esse pensamento obsessivo. E é hora da gente virar o jogo, cara. Eu acho que Deus colocou o Bolsonaro na presidência do país para abrir nossos olhos para aquilo que estava sendo feito, para aquilo que está sendo gerido. Gente, não precisa sair do Rio de Janeiro, não. Entra na UERJ, entra na UFRJ. Vai lá ver o que é aquilo. Os absurdos que são aquilo. O reitor da faculdade, em uma palestra, incentivando todo mundo a pegar em arma. E os caras batem palma para isso. O cara vai pegar arma para matar o pai e a mãe? Hein? Que são contrários ao que está acontecendo. É isso que eles estão incentivando. E é isso que os nossos jovens estão aceitando. Então, assim, agora é o momento da igreja. Daquele corpo, aquele famoso corpo que não se estabelece nunca. A hora é agora. Ô, Tuca, agora. Eu até falei sobre isso no domingo lá na igreja. Da dificuldade que nós estamos enfrentando nesse tempo. Eu tenho visto, eu não posso generalizar, né? Mas eu tenho tido algumas experiências com crentes que mudam radicalmente a sua maneira de servir a Deus após ingressar às universidades, nesse formato que estão aí, né? Como é que você, como pastor, Tuca, encara esse negócio e que tipo de medida você acha que a gente pode tomar para que o nosso povo consiga hoje, por exemplo, um membro da igreja que quer fazer um curso superior, ele consiga manter a sua sanidade espiritual dentro desse contexto? Eu vejo assim, eu sinto, porque hoje a gente sabe que
a nossa luta não é contra carne nem sangue, né? Contra os principados dominadores desse século. E a gente entende muito bem que a igreja hoje, de Deus Pai, eu sempre tenho preservado isso no meu coração, ela está em cima do muro hoje. Metade Cristo, metade demônio, né? Entendeu? Então, assim, a normalidade já começou a tomar o púlpito, né? Então já parte dos púlpitos para as cadeiras. Porque hoje a gente não sabe, pastor Flávio, eu estava vendo aqui algo assim do hoje, nós que somos cristãos e conhecemos o que é o evangelho, a gente se priva de levar qualquer pessoa ao escândalo, né? Então hoje você abre a internet, Alcino, você vê pessoas confessar Cristo domingo na igreja e a sua atitude de segunda a sexta é de prostituição. Né? Exatamente. Então, eles, por essa graça, que muitos estão bagunçando ela, que uma graça bagunçada se torna uma desgraça, porque a graça verdadeira nos educa, nos dá a condição de carregar a nossa cruz, negar a nós mesmos. O sistema mundano que nós estamos vendo aí, hoje eu acho difícil, assim, a não ser que a pessoa tenha um bom mestre para discipulá-lo, uma vida de oração, né? Fugir de todos modismos que estão aí, porque o evangelho é mudança de vida e não modismo, né? Nós estamos perdendo, não Cristo, mas a igreja de Deus está enfraquecendo hoje por motivo do modismo que se diz cruz, e não de uma regeneração que leve o cristão jovem a ser luz para ganhar aqueles que estão doentes lá, né? Ser sal, que a vossa candeia brilhe diante dos homens. Então hoje a gente fica preocupado, será que aquele jovem vai se perder? Porque diante daquela massa toda, aquela mocidade corrompida, prostituta, que é normal acender um cigarrinho de maconha, é normal arriar uma calcinha de uma menina e transar no muro da faculdade, é normal pegar no carro, e tudo isso, se a gente não tiver um conceito de biblicidade pelo Espírito, a gente torna a temer, como eu vejo muitos líderes aí, não pregando a minha verdade, a gente não pode pregar a nossa verdade, né? Então, assim, para eu deixar aqui os debatedores concluir, um santo homem diz uma coisa que é fundamental: se eu não prego a verdade com medo de perder povo, eu vou perder Cristo. É o que está acontecendo hoje. As pessoas, os líderes estão perdendo Cristo da igreja e está virando ali, desculpe, uma zona gospel. Então, assim, é verdade. É verdade, eu falo com pureza d'alma, porque o jovem hoje, se ele não for doutrinado, educado pelo Espírito Santo, com os pais cristãos, com o princípio cristão, eles sendo crente, a gente sabe de muito caso que ele leva menina para a cama do pai para transar, isso é normal em nome da graça. Em nome da graça liberal. Então eu acho que se a gente não tiver um trabalho de oração, um trabalho de estudo. E se tiver levando o menino, o pai ainda tá dando glória. Batendo palma, ainda emprestando o carro pra ele sair, o meu filho é pegador. Ainda diz assim, não se escandalize, graças a Deus que meu filho é macho. Glória a Deus que ele pega, ele não dá pra trás, né? Então, só que todo tipo de pecado gera morte. E nesse século, pra você se manter uma candeia... Tá difícil. Não tá difícil? Tá difícil. Eu perco ovelhas hoje que está desanimada quando eu vejo eles na roda dos ímpios, se sentindo tão mais ímpio de que aquela pessoa. E domingo a gente fala assim, eu sou do tempo que a gente ia jogar um futebol, mas o alvo do futebol era o quê? Trazer os caras para... vamos ali não ouvir uma palavra e tal. Você não dá um palavrão, não a gente dá um glória, brinca e tal. Mas o nosso alvo era trazer para Cristo. Hoje, a normalidade, o modismo estão tirando aqueles que se diz de Cristo para se tornar um prostituto no mundo. Ô Flávio, você acha que esses... Foram quantos anos de governo PT, cara? 13, somando Lula com Dilma. 13,5, né? 13,5. Você acha que essa política de governo,
dificultou a vida da igreja nesse aspecto? Sim. O Fábio. Mas não tenha dúvida. A Claro. gente não pode esquecer que a igreja está inserida dentro de um contexto cultural. E eu concordo com tudo que o Tuca está dizendo, porque a verdadeira contracultura do mundo deveria ser a igreja. Mas aí, ela, além de não ser a contracultura, ela ainda se imiscui na cultura para assumir o que tem de pior. É verdade. Então aquilo entra. É o que eu sempre digo aqui. Você fala hoje para um jovem na igreja, olha, você tem que aguardar, esperar o casamento, você tem uma relação sexual com sua esposa, segundo o padrão de Deus, ele só não ri na tua cara porque pega mal. Porque ninguém mais crê nisso. É verdade. É o que sobrou de valor, né? Ele não ri na sua cara, é o que sobrou do valor. Por um pouquinho de respeito que ele tem a você, só por um pouquinho, ele não vai rir na sua cara. É mesmo, pastor Flávio, é mesmo. Entendeu? É E mesmo. assim, mas se você falar para essa juventude toda hoje da igreja, ela acha que a questão da homoafetividade não é importante. Entendeu? Por quê? Porque ela sofre um ataque maciço o tempo todo. É aquele exemplo que você deu, assim, a gente começa, a gente que eu estou falando assim, de uma forma coloquial. O povo. A vida sexual com menino, menina Galinha. com menina, ali tudo quando é pequenininho. Mas aí, imagine um rapaz desse, ele chega agora pro professor e diz assim, professor, tô com uma vergonha danada, porque na minha vida aconteceu isso, isso e isso. Vamos supor uma criança de 8, 10 anos que tivesse abertura para chegar ao professor e dizer, professor, eu e o Joãozinho ontem, sabe? Brincou de iuiuiai. A gente se empolgou e tal. O professor hoje vai dizer assim, isso é normal. Não, isso aí é natural, olha só. Você tem que assumir aquilo que você Misericórdia, gosta. meu Deus. Porque o importante é você ser feliz. Entendeu? O importante é você ser feliz. Ainda então, bem que esse você daqui tem que só assumir. sai. Pois é, porque se hoje você quer assim, amanhã que você quer assado, isso não tem uma menor importância, isso é uma Ave questão Maria, da sua meu individualidade. pai. É muita coragem. Então, e sem contar aqueles professores, como foi um de uma filha minha, que ele não só era homossexual, mas ele fazia campanha aberta à homoafetividade e ainda dizia as vantagens de ser homossexual. Eita ferro. Entendeu? Então esse não é só uma pessoa que era. Esse é um militante. Esse é um militante. Então, quer contra dizer, os princípios de Deus, né? É por Totalmente. isso que eu passo a ser a favor de cada vez mais da discussão do Escola Sem Partido, porque você não tem o professor como um orientador, ele tem como alguém que vai transformar você num militante, em alguém igual a ele, reproduzir Dá aquele lavagem na mesmo pessoa, pensamento. né, Exatamente. Você viu, ó, o Tuca tem uma prima, que é até impressionante ela ser a tua prima, né? Que ela é tão bonita, já Nossa, eu e amei. você, Rapaz. eu e você, sabe como é que nós somos, né? A Samei estava conversando comigo aqui e ela disse que depois do término lá do curso, na apresentação da monografia na faculdade, e ela escolheu um tema lá sobre Kierkegaard, e ela chegou para o orientador, toda a monografia tem um orientador, que é um professor, né, que vai durante meses ali te dizendo como é que você deve fazer, e ela chegou para ele, eu estou contando isso aqui porque ela me contou, não é coisa escondida. E ela chegou, professor, eu queria incluir na minha monografia algumas frases do Olavo de Carvalho e do Luiz Felipe Pondé. Aí o professor falou assim, Samei, se eu fosse você, eu não faria isso, porque a sua monografia não vai ser aceita pela banca. Então você vê, não existe democracia dentro de universidade. Perfeito. Você tem que fazer aquilo que eles querem. E a grande massa são professores de esquerda, mas isso está mudando. Isso está mudando, o pessoal está botando a cabeça para fora, está gritando, está falando, e eles estão se encolhendo. É por isso que eles estão desesperados na mídia. Outro dia desse eu vi aquela que a gente assiste sempre, a Cristiana, né, da Globo News, né? Esqueci o sobrenome dela. Assisto toda noite. Aí ela está falando, mas está uma onda conservadora no país. Falando como se isso fosse ruim. É pecado, né? Toda nojenta. Não, exato, é uma onda conservadora no país. Ora, eu dizia que ontem, a Foice de São Paulo, no seu instituto, o Data Foice, ele mesmo já disse, fez uma pesquisa que 80% dos brasileiros são conservadores. Ora, se 87%, 87% dos brasileiros são conservadores. Então não existe uma onda conservadora, como se nós tivéssemos saído de uma posição progressista para uma posição conservadora. Não, nós éramos e sempre fomos e somos
conservadores. Eu digo nós brasileiros de um modo geral. A gente não gosta disso que a mídia faz, que os professores, em especial nas faculdades, fazem, mas o que acontece? Até aqui, até de uns anos para cá, mudou. Mas a gente vivia amordaçado. A gente não podia falar, não que tudo tinha era espaço. Crime, né? Que tudo era processo. E tudo você via, mas você é isso, você é aquilo. Quadrado, você é conservador. Não, isso, careta. Isso foi caindo por terra. Então, você vê, por exemplo, você tem em São Paulo a Joyce Hasselmann, uma comadre de 2 milhões de votos. A deputada mais votada da história do Brasil, que é conservadora, assumida e de direita. E o povo votou nela. Então, a Janaína Pascoal não é diferente. Eduardo Bolsonaro. Então, quer dizer, o povo desmontou a mentira da esquerda e da mídia que está na mão da esquerda. Sim. Aí a Cristiana Lobo vem dizer, o Brasil está espalhando uma onda conservadora. Não está espalhando. Simplesmente agora nós estamos botando a cara para fora. E o cristão tem essa obrigação. Porque se o país é conservador, o cristão autêntico, ele é mais conservador do que a média. Nós somos conservadores mesmo. Porque um conservador sem Cristo, ele pode até dizer assim, não, eu sou assim, mas tem nada a ver esse negócio também, o cara quer ser homossexual e tal, mas a gente diz assim, não, ele quer, ele vai ser. Só que tem uma coisa, isso é pecado. Para nós temos que combater, né? Sim, então nós somos mais conservadores. Nós somos mais. Então a gente tem que assumir a nossa posição conservadora, se queremos estar do lado de Cristo ou não. Agora, você não pode ter um cristão progressista, um cristão que assume as bandeiras da esquerda. Que é isso? E outra coisa, pastor Flávio, eu sou muito feliz na sua fala aí. Então você vê que eles estão saindo, tem muitas denominações aí que assumiram hoje, né? Pastora lésbica. Tem os cultos voltados para elas, né? E lota. E aí as pessoas não entendem, que não conhecem o evangelho, aí tá vendo eles no pátio se beijando, a mulher com a mulher, o homem com o homem. Então assim, uma das coisas que Paulo, quem dizia isso, muita gente não gosta dele devido à infelicidade dele ter levado uns tombos, mas eu creio na sublimidade de Deus. Deus é aquele que justifica o homem. É aquilo que Caio Fábio diz. Se Paulo nos visitasse hoje, nas igrejas, o que é que ele acharia de tudo aquilo que Deus deu a ele para ensinar ao evangelho? Então, o povo hoje está entre, ou seja, o fogo e a água. O pastor ele tem que se decidir. Não, mas poxa, e essa ovelha aí? Será que a gente não vai perder? Não, Paulo dizia assim, esses tipos de pessoas, que naquela época os cultos eram nos lares, Paulo expulsa. Né? Se a gente for fazer isso hoje, a gente é o quê? Um educado. Deus vai cobrar essa alma de você. Mas tem pessoas, Ocindo, como eu conheço pessoas que vivem com o mesmo sexo, né? Uma vizinha minha, eu admiro muito ela. É uma pessoa educada. Você não vê ela se agarrando com ninguém. Bom dia, boa. Mas hoje, a gente passa nesse Largo da Freguesia, Ocindo. É uma coisa horrenda. Aí me pega mesmo fazendo um carinho na porta do banco, não sei o que está esperando, espremendo, mexendo no rosto, espremendo a espinha, daqui a pouco rola. Digo, que falta de vergonha. Entendeu? Isso a gente não pode achar isso normal. Não pode ser. Não pode. A gente tem que contra-atacar esse negócio. Eu fui muito infeliz, irmão. Eu louvo a Deus porque a gente vai aprendendo, a gente vai pesquisando. E nós, nordestinos, tem isso. Essa falha, me perdoem meus amigos nordestinos, que não adianta a gente pegar um leite, o leite é bom, mas se está envenenado, está envenenado. Eu gostei muito do governo, gostei do Lula, e hoje eu admito, diante de vocês aqui, que eu não voltaria no PT mais nunca. Por quê? Quando o pastor Flávio fala essas coisas, a gente vai dar uma pesquisada e vai ver, a gente não pode se associar com erro. Não. Entendeu, Alcindo? A gente está aqui para denunciar pecado. Né? O Agora, pastor tem que denunciar pecado. É compreensível, e até a pergunta que eu quero direcionar para o Lula, é compreensível, Lula, por exemplo... Até eu me assustei, esqueci dele. Você achou que era Lula que estava aí, 19 dedos? O eleitor nordestino, por quê? O que acontece? No Nordeste, durante anos, foi esquecido por todos os governos que passaram por Brasília. O PT realmente deu uma valorizada no Nordeste, no sentido de olhar para lá. E o nordestino, ele é muito grato. De se prender a eles. Ele é muito grato por tudo que foi feito. Mas
Essa questão, por exemplo, eu acho que essa é uma técnica da esquerda, né? Porque o Hugo Chávez acabou com a Venezuela também usando a mesma técnica, né, Lula? Isso tá lá com o Max, né, pra ensinar como fazer essa coisa toda. Mas eu ainda vejo o contrário no Nordeste. Eu vejo que o Nordeste também sentiu e se rebelou. Por isso não foi aquela maioria esmagadora de votação. Bolsonaro foi bem votado no Nordeste. Eu percebo isso, eu noto, se a gente pegar as outras eleições, onde o PT ganhou, perfeito. Qualquer concorrente tinha uma votação muito inferior. Abaixíssimo. Muito inferior que o Bolsonaro conseguiu. Perfeito. Então acho que o Nordeste, na realidade, apesar dele não ter ganhado no Nordeste, teve esse voto também de repulsa ao PT. Só que a gente também não pode esquecer que existem muitas pessoas mamando na tetinha, né? E isso, cara, o Nordeste, por exemplo, tá aí os cantores de axé, tem o pessoal do sertanejo universitário, enfim, tem essa galera toda envolvida. Mas vai devagar, Lula. Formador de opinião, que tá lá, incentivado pela Lei Rouanet já há muitos anos. Mamando na teta, né? Eu tô pensando que Caetano Veloso tá fazendo um discurso que ele sofreu na ditadura, o cara tudo ganhando milhões, varão. Não, tudo ganhando milhões. Vai procurar o que fazer. Não sofreu nada em ditadura, não levou um tapa. Olha, saiu do país. Saiu do país, sim. Botaram ele pra fora. Botaram ele pra fora. Eu acho que Tá segurando o que é seu, né, Lula? Defendendo o que é seu. E isso a gente não vai tirar. Isso tem a galera que vai estar ali. Passa a faca em tudo, Bolsonaro. Vai estar mamando na teta e que vai perder a bocada. Então tem que gritar mesmo, tem que se rebelar. A questão é o povo ter o entendimento de que isso tudo é fake. Sim, que isso tudo é história. Hoje mesmo eu recebi mais uma vez. O cara tá rico cantando as músicas dele aí, vai querer mais dinheiro pra quê? O cara acessando, porque tá lá no portal lá da Lei Rouanet, ó. Quanto cada um desses caras ganham por show. Porque foi o que eu falei aquele dia com o Ursino, que eu liguei pra cá. Foi dinheiro fazendo macumba pra Bolsonaro morrer. Pegou o quê? Daniela Mercury? Toté de Manhangá. O volume financeiro que se lavou através da lei das empresas, né, da Odebrecht, enfim, todas essas empresas aí, associadas ao governo petista, e como foi que se botou dinheiro no bolso. E essas pessoas têm voz. Porque existe a idolatria, a gente não pode esquecer disso. Então a Daniela Mercury tem os seus ídolos. Aquele rapaz que falou falou que Jesus era gay. Ele vai apresentar o Criança Esperança. Não sei se já apresentou, que eu não vejo Rede Globo, mas ele vai ser o apresentador. Ô Lula. É prêmio. Claro. Daniela Mercury lá não tem mais voz na Bahia, não. Aquilo não, mas assim, eles têm os seus seguidores. Tá igual Lázaro. Ih, Lázaro, tá pior do que Lázaro. Lázaro ainda tem Jesus. Ele pode ir pros pés e Jesus levar ele pro... Mas Daniela Mercury lá é o lixo do lixo. Ninguém segue ela. Tem lá seus seguidores. Mas assim, o que isso representa proporcionalmente ao conjunto do eleitorado? Virou viada, Daniela Mercury. Viada. É muito pouco, minha mãe muito pouco. Mas eles têm voz. O que eles têm muito é mídia. Sim. Por exemplo, essa Daniela Mercury, ela dá um piti lá onde ela tá agora, na mesma hora jogado na TV. Você viu a cara do William Bonner apresentando a Central das Eleições, quando ele anuncia o Bolsonaro presidente, o olho dele está desse tamanho. Eu acredito que ele estava chorando de desespero, porque a grande realidade, gente, é que esse povo todo está na máquina. E é o que o Bolsonaro pega o microfone e deixa eles desesperados. Aqui, ó, acabou a teta, vai fazer novela com teu dinheiro. Isso. Se você pegar os em nome de Jesus, que ele não entra nessa costura. Você começou a ver novamente anunciar produtos que você não via na televisão há muito. Por quê? Eles já estão botando o departamento comercial para trabalhar. Então você já vê comercial de manteiga novamente, você vê comercial de plano de saúde, verdade. Você vê comercial de escolas que nem anunciavam aquilo, palas, hotéis, né? Hotéis. Por quê? Porque vai acabar a moleza. Bateu o 1º de janeiro, acabou a tetinha. E vai então cortar, eles estão desesperados. Tá cortando a gente, Barão, tá demitindo a gente. Exatamente. E vai demitir. Eu tenho uma ovelha minha que é do Globo, do jornal, ela foi demitida por corte de despesa. Sim, até porque cada dia que passa diminui mais o leitor do jornal impresso
O negócio é internet, né? Eles caem no descrédito, porque fica óbvio a campanha contra, que não é uma coisa só de você ter um candidato, mas você vê a intenção de denegrir, você vê o que a Foice de São Paulo fez, inventou que empresários estavam pagando as redes, a Facebook, a Twitter, a não sei o que lá, para fazer disparo lá de propaganda. Eles já vieram, agora já disseram, não teve nada disso, não pagou nada. Mas o dono da Havan tá processando eles, né? O quê? O dono da Havan, que foi uma das empresas que meteu eles no pau. Tá processando quem? A Folha? A Folha. Tá processando. Vocês falaram que eu fiz? Beleza, eu quero as provas. Não tem prova. Isso aí. Não tem prova. Cadê aí as é o provas? que eu te falo, cara, é um órgão, sério, perde a concessão, meu amigo. Aqui, ó, perde a concessão, meu amigo. Você não tem Inclusive mais Barroso, né? O Barroso pediu, desculpa, Tuca, eu vou te dar a palavra. O Barroso pediu ao Instagram, ao Facebook, só falta o WhatsApp responder agora, não houve impulsionamento por parte da campanha do Bolsonaro. Sim, então quer dizer, só falta o Instagram mas a responder notícia agora. dada na antivéspera da eleição para derrubar os votos, né? Então, você vê, esse tipo de coisa que eu acho que isso é repudiado. Que, veja bem, você mas quer depois ser o ele candidato... uma errata desse tamanho no rodapé, ó. Ó, aquela notícia não foi verdade, não. É assim, não, pois meu irmão. Tá errado. Esse Brasil é que precisa acabar. E depois querem falar de fake news na internet. Mas eles são os maiores promotores eu disso. acredito o seguinte, aqui para deixar para os meus irmãos um pedaço do bolo. O jornal antigamente era uma coisa assim, a Globo falava, a gente acatava, rapaz, Jornal Nacional, então foi pesquisado, é verdade. Então hoje, para mim, uma certa credibilidade. Né, eu já falei para o Cindo, eu não acredito. Não acredito mesmo mais em Jornal Globo, em Folha de São Paulo, porque faz a gente mentir. Faz a gente levar coisa que não é verdade, passar uma coisa ali que é uma mentira. Então, confiar em quê? Não, e vou te dizer mais, Tuca, não é só mentira. É a verdade que se torna uma mentira. Eu me lembrei de um fato que eu contei aqui no dia que a Samei estava aqui. Naqueles dias, a Folha de São Paulo publicou uma matéria dizendo que o Bolsonaro tinha batido, espancado a ex-mulher, arrombado um cofre, um negócio assim. Aí, eles fizeram o seguinte, eles trouxeram o título da matéria. Bolsonaro bate na ex-esposa. A matéria tinha 21 estrofes, né? Cada estrofe tem, em média, 4, 5 linhas. Para você ver que é uma matéria de página toda. Aí começava lá na primeira estrofe. Porque o ex-marido da mulher disse, depois o cônsul da Noruega falou, não sei quem, não sei o que. Lá na 20ª estrofe, vinha a suposta vítima, que continuou se chamando Bolsonaro depois até da separação. Ela falou assim, gente, não aconteceu nada disso, ele nunca colocou ela foi pra mídia, nada. Mas eles colocaram o que ela disse na 20ª estrofe, lá no pé da página. Olha, quem é que lê a página toda? Você lê o título, fica com o título na cabeça. Bolsonaro bateu na ex-mulher. Você lê o primeiro parágrafo, o Joãozinho não quer ler o restante. No segundo parágrafo. Agora a vítima vem em 20ª. Aí eu posso dizer assim, a Folha de São Paulo mentiu? Não. Ela noticiou a verdade, botou lá a versão da mulher, que a própria vítima diz assim, ele nunca encostou o dedo em mim. Que história é essa que ele me bateu? Entendi. Então... uma coisa torcida, né? Mas aquilo aparece lá embaixo. Eu posso dizer que eles mentiram? Não, eles não mentiram. Mas é uma verdade que se torna mentira. Por que eles não botaram na primeira estrofe a versão da vítima? Não, botaram lá na penúltima. Por último. Pois é, porque sabe que... O povo não vai ler até o final. Não vai ler até o final? Perfeito. Você vai ler a manchete e vai ler alguma coisa do meio, mas não vai no final. Então fica na cabeça das pessoas que ele fez uma coisa que ele não fez. É o que eu digo, a mídia faz isso o tempo todo, é a manipulação da informação. Sim. Não é necessariamente mentira, mas é uma verdade que se torna mentira quando o teu objetivo é manipular a consciência do outro. Assim funcionava a imprensa nazista. E outra coisa, Joseph Goebbels tinha uma mentira contada muitas vezes se torna uma verdade. Então, mas não precisa nem ser necessariamente mentira, é a verdade que vira mentira. Eu só acho assim que os de esquerda, PT, essa galera, tem que botar as suas ideias no saquinho dele e ficar quieto. Não é deixar o homem governar, o homem sentar, a vez deles já tiveram, e ser patriota, Alcindo. Eu particularmente não gosto. Não voto, eu votaria no Ciro e tal, ok, tudo bem. Mas eu sou patriota. O povo quis.
E eu vou respeitar que ele faça um bom governo. Porque eu quero o bem do meu país. Então é isso que essas pessoas... eu bem avisei. Gente, pelo amor de Deus, acho que agora para com isso. Se ele for mal, todo mundo vai Vai mal. sofrer, gente. E como vocês elegeram o PT, e o povo aceitaram, passaram o que tiver de passar. Eu vi um meme outro dia, o pessoal do Sérgio Moro mexendo num chuveiro, o eletricista, para acabar com essa resistência, tá chegando aí. Mas rapaz, assim, porque as coisas, se você para pra pensar um pouquinho só, você vê que as coisas não fazem o menor sentido. Eles passaram a campanha toda defendendo a democracia foi estabelecida, aí eles agora vão criar resistência. Eu não consigo entender isso, que é a lógica desse raciocínio. Tem uma outra coisa muito... O povo escolheu, gente, tem que respeitar a democracia. Estranha, Fica pra próxima. Fica pra próxima, daqui a 4 anos tem uma outra coisa muito estranha acontecendo. Cadê o Haddad? Tá tentando juntar dinheiro pra pagar a conta. O Haddad sumiu. Não, voltou pra dar aula. Ele tá dando aula. Eu sei, mas ele sumiu. Tá. Olha só. Lula mandou ele ficar quieto. Ô Flávio, como é que um candidato que teve mais de 40 milhões de votos some assim? Em realidade, ele teve do ponto de vista legal. Mas do ponto de vista fático, os votos foram dados no criminoso número 1 preso em Curitiba. Luiz Inácio. Né? Porque ele mesmo sabe Mas aí que ele não tem representatividade nenhuma. Que o nenhuma. Haddad assuma nenhum protagonismo do PT, né? Mas, Orsino, quem destrói o PT é o Lula. Ele que é o destruidor do PT. Ele foi ignorante. Porque ele nunca deixou surgir nenhuma liderança no PT que pudesse abalar a liderança dele. Ele abafou todo mundo. Mas é um exemplo, né? E agora ele colhe isso. A gente tem Venezuela, a gente tem a Coreia do Norte. É um modelo. Ele quer ser o Deus, né? O Deus. Qual foi a liderança que surgiu no PT? Nenhuma. Nunca vai existir. Ele criou um poste. Vivo, não. Quando o Haddad se elegeu prefeito de São Paulo, ele falou assim: o Lula elegeu o seu segundo poste. Segundo poste, porque o primeiro era Dilma. Sim. O que é um poste? É um objeto inanimado como outro qualquer. Mas tem outra coisa. Eu acredito, também, né? Lula vindo até morrer ou falecer, eu acho que o PT acaba. Agora, acredito. Tem uma outra questão também, que o PT está muito embaraçado, que é essa confusão agora, né? O Lula, mais uma vez, está... Agora vem o processo do sítio de Atibaia. Amanhã ele vai depois. A imagem do partido está muito amanhã ele vai ver o sol normal, né? Vai. Descarado. Aí, gente, enfim. Azeitona, guarda essa gravação aí. O dia que o Tuca assumiu aqui no microfone que nunca mais vota no PT. Não, eu não. Rapaz, tem anos que eu não voto no PT. Então, assim, deixa bem. Só quero ver se o Lula forçou candidato. Não. Ô, Cino, a gente não pode ter bandido por como é que diz? Por preferência. Se é ladrão, tá aí, varão. Tá provado. Então, né? Eu quero que prenda os outros. Entendeu? Quero ver Temer na cadeia. Porque a gente. Em janeiro vai ser lindo, isso hein? Que eu quero, entendeu, pastor Flávio? Eu me enganei. Pra longe daqui. Eu me enganei, né? Como muitas pessoas votaram no PT e se arrependeram. Será que o Temer vai passar a faixa? Ou vai meter o pé antes? O Lula, eu não sei se você... É que você não assiste... E Lula nunca mais vota candidato nem a vereador, velho. Você não... O Moro condenou, como é que diz? Fez ele inelegível não sei quantos anos. Você não assiste a Rede Globo. Mas eu não sei se você... Quem assiste a Rede Globo deve estar percebendo o que a Globo está fazendo. A Globo está colocando o Sérgio Moro num protagonismo e praticamente anulando a imagem do Bolsonaro. Né? Tentando criar uma saia justa. Isso, né? Mas o Moro tem sido muito esperto. As cascas de banana que eles estão colocando, ele tá... Mas eu não sei se eu estou equivocado, mas para mim fica nítido ali que há por parte do Sistema Globo e da Rede Globo uma construção da imagem do Sérgio Moro, tipo, o Sérgio Moro é maior que o Bolsonaro. Sim, e aí, sendo maior, vai criar atrito entre eles. Exatamente. E assim, eu acho que... dividindo eles e enfraquecendo o governo. Exatamente. São as vaidades. Eu acho que o Moro é um cara muito inteligente,
muito preparado para o que ele está fazendo, e o objetivo dele é ímpar. Ele vai trazer o dinheiro de volta. Eu tenho certeza que essa é a missão dele. Eu acho que nesse horizonte das vaidades, eu ainda tenho um pouco de receio, não com a política econômica, mas com a maneira de agir do Paulo Guedes. Eu acho que quando o governo assumir, o protagonismo dele vai ser maior. De quem? Do Paulo Guedes? Guedes, do ministro da Economia. E ali sim eu acho que vão tentar armar muitas ciladas para o embate entre ele e o Bolsonaro. Pela divergência de pensamentos, né? O Moro hoje pode estar sendo só a preparação do bode expiatório. Mas eu também percebo um Bolsonaro diferente. E ele conseguiu criar o que o Trump criou nos Estados Unidos. Ele também conseguiu reproduzir isso aqui com as pessoas que estão acompanhando ele nas mídias sociais. Ele não chama coletiva de imprensa, ele não respeita nada disso. A máquina, ele passa por cima dela. Uhum. Então, obviamente, isso vai gerar uma resistência absurda. E até porque ele está tirando voz daqueles que sempre formaram opinião no país. Dos veículos de comunicação de massa. Exatamente. Né? Do quarto poder, né? Como a gente chama. O quarto poder, que é a mídia, a imprensa, é quem faz e desfaz as coisas acontecerem no país. Então isso também é muito novo. E eles vão ter que aprender a combater e a lutar com isso. Porque a Globo vai lá, bota, os canais do grupo vão lá e colocam uma notícia, 30 segundos depois já tem contextualização na rede social. Você viu, assim, ontem, tem até um episódio de ontem, eu vou até na hora de definir pauta de amanhã com a Bárbara, talvez a gente até fale desse assunto amanhã, que foi a questão do Joaquim Levy. A mídia tentou colocar uma saia justa no Bolsonaro, dizendo assim, bom, o seu discurso foi contra a corrupção. Aí você permite que o Paulo Guedes coloque um cara que foi ministro, foi secretário de Fazenda do Sérgio Cabral, foi ministro da Dilma. Ele é presidente do BNDES, né? Vai assumir a presidência do BNDES. E ali, Lula, eu vi uma coisa muito interessante. O Bolsonaro, ele falou, olha, Bolsonaro é um cara que não volta atrás no que ele fala. Não. Ele falou, quando perguntavam para ele sobre economia, ele dizia o quê? Economia com Paulo Guedes. Isso. Eu não entendo de economia. Aí o Bolsonaro rebateu dizendo o seguinte, olha, isso aí eu estou avalizando uma decisão do Paulo Guedes. A responsabilidade é dele. Agora, o Joaquim Levy, embora ele tenha sido secretário do Cabral, embora ele tenha participado do governo Dilma, do governo Lula, não há nada contra a conduta moral dele. Limpa. Ele tá limpo. Isso no governo dele, a única coisa que ele tem que tomar cuidado absurdamente é com isso. Porque ele é o cara. Assim, vamos lembrar do Collor. Contra a galera do colarinho branco. Então, assim, isso é uma coisa que ele tem que tomar cuidado o tempo inteiro. Eu percebo que ele tem essa preocupação. Obviamente, gente, cara, a gente tá falando do Brasil, não estamos falando da Venezuela, né? Assim, é muito maior. A mudança, qualquer coisa que aconteça, é muita coisa. É muita coisa. É muita coisa. Mas eu acredito que ele vá agora, conseguir fazer a gente tem aí, Lula, governo. O Tuca tá até falando aqui em off, a gente tem algumas situações que estão sendo provocadas por essa questão do Bolsonaro também, dessas quebras de protocolo do Bolsonaro, né? Por exemplo, ele não tem telefonado, né? Ele não telefonou pro Rodrigo Maia, ele não telefonou pro Eunício Oliveira. O Eunício já deu aquela pancada lá, colocando aquela votação do aumento do judiciário para dar uma retalhada, Sim. né? Tanto que quando o Paulo Guedes foi questionar, o Eunício foi, ninguém falou nada comigo, mandei pro pau. Não, entendeu? é engraçado isso, né? Aí umas pessoas estão tão afoitas. Umas pessoas dessas amam a pátria. Ama nada. Aí quer deixar a bomba o esqueleto na mão do Mas cara. é isso. E ele não o cara nem ainda. assumiu ainda. O cara nem assumiu. O povo parar. já tá botando na conta do cara. Pelo amor de Deus, gente. Então, Quem tem que vetar é o descarado do Temer. Agora, é isso aí. pra mim o sistema,
o sistema está dando o seguinte recado. Embora você tenha ali mais de 500, quem manda, na verdade, são os 30. Sim. Né? E esses 30, eles começam a fazer um movimento de corpo para mostrar para o Bolsonaro o seguinte, não é bem assim do jeito que você está pensando. Exatamente. Né? Então, exatamente. Aí é que vai ser aí vai ser a queda de braço deles, vai ser essa aí. A queda de braço Por quê? vai ser essa. Porque ele também não vai fechar nada com ninguém. Não. Ele tem que manter a palavra dele. Ele já mandou até o general calar a boca. Não é isso? Por visto, não foi isso que ele falou lá? Quando ele falou lá do 13º, isso aqui não, ele tem que ficar... Mourão? O Mourão tem que ficar de boca fechada. Foi o que ele falou. O presidente era ele. Ele é general, eu sou capitão, mas o presidente sou eu. Ele não tem que falar nada. Fala comigo, foi o que ele falou. Uhum. Então, assim, e isso... só que, por outro lado, ele está articulando com essas bancadas, né? Já botou aquela menina lá como a ministra da agricultura, né? Agricultura. Ali foi um gol de placa que ele marcou ali. Ali foi um gol de placa. E aí, a maneira como foi feita, né? Olha só, se juntem e definam quem vai ser. Isso aí. Ou seja, estamos juntos. Como eu prometi, nós estamos fechados. Ele tá quebrando, né? Aquela política do toma lá, da cá. Né? Partidária, então, assim, a política partidária ele está rompendo com o que ele está fazendo, por exemplo, quando ele entrega pro Joaquim Levy o BNDES, ele está dizendo o seguinte, beleza, vai lá, Joaquim Levy, agora eu só tenho um detalhe, eu quero as contas abertas. Eu quero entender o que aconteceu com o BNDES nos últimos tempos. Acabou. Aí já vieram os funcionários dele do BNDES, fizeram manifestação, dizendo que tudo é às claras, que tudo é público. A gente sabe que nem tudo é público, nem tudo é às claras. Nossa. Aí já entrou o corporativismo deles. Eu entendo até que os funcionários do BNDES, eles não são responsáveis por isso, porque eles têm que obedecer à chefia. Exatamente. Você bota lá o presidente do BNDES, um cara do PT que foi colocado lá justamente para dar crédito para terrorista no mundo, para ditador na África, para os amigos do rei. E aí você é funcionário do BNDES, tu vai chegar pro dono da bola e dizer assim, ó, que aqui o jogo tem que jogar do meu jeito? É claro que não. Não vai. O funcionário não pode ser responsabilizado por isso. Quem tem que ser responsabilizado são os governos, aqueles que fizeram isso aí propositalmente, PT, botou lá gente que era para dar dinheiro aí. E como é que isso funcionava? O Lula ia dar uma palestra num país qualquer amigo deles, né? Para dizer nada com coisa nenhuma, falar de cachaça, de coisa irrelevante. Saía de lá, recebia... Falar de pioca. Quem pagava a palestra era a Odebrecht. Quanto custava uma hora de Lula falando besteira? R$400 mil. Aí pagava a palestra, a Odebrecht ganhava uma obra naquele país. O que o BNDES fazia? O BNDES emprestava o dinheiro para fazer a obra naquele país, que seria pela Odebrecht, que iria receber o dinheiro do país pelo pagamento da obra e ia dividir com o próprio PT. Ou seja, ficava tudo dentro em casa. E assim o Lula foi dando palestra aí pelo mundo. Você vê, palestrante mais caro do planeta. Dizendo nada com coisa nem nenhuma. Nem o Bill Clinton. Até então era o Bill Clinton, né? O palestrante mais caro. Lula barrou. Sim. É muito conhecimento. Tem aquela obra lá de Cuba, do Porto de Mariel. Só ali. Ali foi $1 bilhão. Aquilo ali foi muita coisa. Eu quero ver eles devolverem o dinheiro, né? Que aquilo foi um empréstimo. A gente sabe que no fundo não era um empréstimo. Era uma doação. Que ninguém esperava eles pagarem. Agora pode o governo cobrar. Vão pagando as parcelas aí. Duvido receber. Duvido que venha dinheiro da África, venha dinheiro de Cuba, venha dinheiro da Venezuela. Duvido. Duvido. Bom, Bárbara, vamos nós então. Como é que está aí as participações? O que os ouvintes estão dizendo? Então, vamos lá. Bastante participações. A gente está perguntando para o ouvinte hoje se ele concorda com a fala do Bolsonaro de que quem tem que ensinar sobre sexo é a mãe e o pai. A Lina Orlandini, lá no Facebook, diz o seguinte: educar um filho é, sim, a mãe e o pai. Escola é para estudar todas as matérias e respeitar os professores. O Hinaldo Gomes diz o seguinte: a educação vem de berço. A escola é para ensinar o aluno a ser um cidadão de bem. A Anne Nunes diz: sim, pois se você não tem capacidade de educar filhos, não os façam. Muitos querem responsabilizar as escolas pela educação dos seus filhos. O Antenor Batista diz: sim, pai e mãe é que tem que ensinar sobre sexo. Tantas matérias extintas nas escolas e eles querem falar sobre sexo.
A Gabi Costa diz, não, por pensar assim que papai e mamãe acabam assediando e abusando dos filhos. Escola ensina sobre o sexo, não quer dizer que vai ensinar as posições e tal. Aí ela diz o seguinte, eu tive aula sobre sexualidade na escola. Ensinou sobre a sexualidade, órgão reprodutor, gravidez, assédio sexual, abuso, sinal amarelo, sinal vermelho. Os pais não explicam isso para os filhos. Não adianta falar que os pais falam porque não falam. O Tony Ferreira diz, sim, é na ausência dos pais. E na ausência dos pais, alguém responsável com responsabilidade. Diz para o debatedor Flávio que uma pessoa pode servir ao exército como fuzileiro naval, sim. Exército significa uma tropa de soldados. Mas não era a isso que ela repórter estava da querendo Record dizer. só erraria se falasse servindo ao exército brasileiro como fuzileiro naval. Olha, não foi brasileiro, isso foi nos Estados Unidos. Isso foi nos Estados Unidos. Agora, até a forma como a gente diz, eu servi ao exército, isso não é uma maneira correta de falar. Diz assim, eu servi a minha pátria no exército brasileiro. Porque quando você presta serviço militar, você não está prestando serviço àquela força. Você está prestando um serviço militar ao país. Ao Brasil. E aí Através daquela força. Através daquela força, seja marinha, exército ou aeronáutica. Perfeito. Então, quando eu presto serviço, eu presto ao meu país. Através, né, que eu poderia prestar um serviço civil. Sim. No caso, é um serviço militar, através de uma força militar. Né? Exato. Mas ali ela estava falando de força, não exército nesse sentido lato que ele está dando, não. O Rogério diz o seguinte, obviamente ele está totalmente certo. O José Haroldo diz sim, é o pai e a mãe que vai dizer e ensiná-los. O Otoniel Reis também diz sim, na hora certa os pais falarão sobre tal. O Ítalo diz, excelente ponto de vista. A Maurizete diz, claro, certíssimo. A Catiane Tostes também diz que Bolsonaro está certíssimo. A Michele Alves e o Giovanni Rosas também concordam. O RMCA Cristiano Alves diz, sexo, isso vem da idade. Na live, o Lázaro de Paula diz, a paz, amados, sou muito abençoado por esta rádio. Temas super importantes. Jean Williams diz que pedófilo é um educador. É uma desgraça. O Lázaro de Paula diz, concordo com o nosso presidente. Só o Pedro Bial. Infelizmente, muitas famílias estão entregando seus filhos para que sejam educados pelo mundo. Educação e orientação sexual é responsabilidade dos pais. Deus fala através da Bíblia que no final dos tempos o amor de muitos esfriaria e seria pais contra filhos e filhos contra pais. O anticristo tem trabalhado para destruir a família, pois ela é a base de tudo. Levanta a igreja e lute contra através de oração. O Daniel Pimenta diz, muito boa tarde, minha resposta é sim, no sentido promíscuo, que eu acredito que Jair Bolsonaro esteja falando, e não da biologia. Flávio, agradeço a resposta de nota, com umas ressalvas. Hoje quero lhe perguntar, seguindo o assunto de pais com filhos, queria saber, na normativa de algumas denominações evangélicas, sobre o que os pais têm a incumbência de orientar, quando se diz que só quando a criança souber o certo e errado é que se pode confessar a fé. Não abre pressuposto para tais argumentos da ONU? Eu não entendi bem a pergunta Também dele. não. Vamos lá, de novo. Hoje quero lhe perguntar, seguindo o assunto de pais com filhos, queria saber na normativa de algumas denominações evangélicas sobre que os pais têm a incumbência de orientar. Quando se diz só quando a criança souber o certo e errado é que se pode confessar a fé, não abre aí um pressuposto para tais argumentos da ONU? Ele está falando sobre a questão do batismo, né? Olha, eu não sei, porque ele falou normativas, não é um termo que a gente bem usa, mas assim, se eu estou entendendo o que ele está dizendo, segundo as confissões de fé de algumas denominações, quer dizer, a criança só poderia se dizer cristã. Não, eu sou cristão quando ela tivesse entendimento para isso. Aí isso não estaria empoderando, usar uma palavra que a esquerda gosta, empoderando a ONU para tomar essa iniciativa de vir normatizar o assunto? Seria isso que ele está dizendo? Eu acho que não.
Eu acho que não. Eu acho que, assim, orientação sexual é o que está se querendo fazer hoje nas escolas. Orientar a sexualidade, né? Determinar a questão da sexualidade. Eu acho que a gente tem que ensinar o que é biológico, tá? E deixar que o próprio tempo vai levar ao maior aprofundamento do interessado. E em casa, sim. Em casa é que é o lugar da gente começar a explicar. Bater um papo, né? Conversar com os filhos. Você vê, tudo isso que a gente está discutindo aqui, nada disso acontece por acaso. Isso é projeto de lei. Eu estava falando ainda há pouco para vocês do PNDH 3, né? Que é do Lula, é o Decreto Legislativo 7.703 de dezembro de 2009, no auge do governo Lula, né? E então ele tem um anexo, que é um anexo voltado para a população LGBT. Aí olha o que ele diz aqui, o item C desse anexo, diz assim, ó, promover ações voltadas à garantia do direito de adoção por casais homoafetivos. Tá? Recomendações. Recomenda-se ao Poder Judiciário a realização de campanhas de sensibilização de juízes para evitar preconceitos em processo de adoção por casais homoafetivos. Aí, a partir disso aqui, o que mais você viu foi juiz dando sentença, entregando criança para casais compostos de 2 mulheres ou 2 homens, né? Ou sei lá, hoje já pode ser até mais, pode ser o poliamor. Pode ser o poliamor, né? Então você vê que esse tipo de coisa, e aqui de novo, olha, no item D, aquilo que eu já tinha dito, eu vou ler de novo o item D para vocês, ó. Reconhecer e incluir nos sistemas de informação do serviço público todas as configurações familiares, constituídas por lésbicas, gays, bissexuais, travestis e transexuais, com base na desconstrução da heteronormatividade. Eu estou lendo isso aqui nesse anexo do Plano Nacional de Desenvolvimento Humano. Então, o que eles querem? Desconstruir a heteronormatividade. Sabe o que significa isso? Você que está me ouvindo, você não é homem e nem você é mulher. Você é aquilo que você quiser ser. Por exemplo, se hoje você decidir que você é mulher, hoje você é mulher e todo mundo tem que reconhecer que você é mulher. Se amanhã você quiser ser homem, então amanhã todo mundo tem que reconhecer que você é homem. Se daqui a uma semana você quiser ser um passarinho, então você vai ser um passarinho e todo mundo tem que botar você numa gaiola para você ser um passarinho. É isso que eles querem. Qual é o objetivo que está por trás de tudo isso? Ora, porque se você desconstrói, e isso começa por lei, se você desconstrói a heteronormatividade, você está tirando um dos elementos da identidade pessoal, de como eu me vejo. E aí eu posso me ver de qualquer forma. E isso gera uma confusão na nossa psique enorme. Mas o objetivo é justamente esse, é gerar confusão. Isso está onde? Ó, no apêndice 1 das ações programáticas relativas à população LGBT previstas no Programa Nacional de Direitos Humanos, PNDH 3, governo Lula. Você está vendo de onde esse negócio vem? Para lembrar você que votou neles. Eu sei que você não votou sabendo disso aqui, mas agora você sabe porque errar é humano, mas repetir o erro você sabe o que é, né? Não vota mais, não. Então. Eu não. O que você falava do homem de Deus é se ensina ou não, não voto não. Essa discussão que a gente está tendo aqui é em função disso. Uma pessoa ali não conseguiu entender aquilo, eu não pesquei o nome da Eu não sei se eu consegui responder ele bem, porque eu também não entendi bem a pergunta. A questão é exatamente essa. Uma coisa é você falar de biologia, a criança rindo no canto da sala, sem graça, isso faz parte. Agora, volto a dizer, o que está sendo feito não existe. Não existe. É inconcebível uma criança em sala de aula, esse dedinho vai entrar no buraquinho da fulaninha, esse não sei. Isso não existe, cara. Bota o dedo na tomada pra tomar um choque. Assim, bota o dedo não dá, não entra na minha cabeça. Então, essa é a educação sexual. Eles não estão fazendo educação. Essa é a educação sexual. Olha, esse PNDH3, eu não vou dizer para você ler que o negócio é enorme. Mas é assim, ele traz orientações
E quando você olha, você diz, pô, que negócio legal. Porque quando você olha lá no PNDH3, ele vai dizer assim, que o governo deve incentivar políticas para evitar a discriminação racial, social, por identidade sexual, tal. Quem lê isso, assim, pô, isso aqui está errado? Não. Mas quando você vai para os apêndices... É maquiavélico, né? Isso. Quando você vai para os apêndices, aonde tem... quando como é que se diz assim, é colocado em minúcias aquilo que foi apontado lá no artigo de forma geral, depois eles colocam de uma forma específica dizendo qual é a política. Você vê que eles chegam ao ponto, olha só, esse plano é do Poder Executivo, Lula, plano executivo, ministro da Educação, Fernando Haddad, na época. Aí isso está no executivo, mas você vê que no plano que vira uma lei, ele diz assim, aí ele vai para o Poder Judiciário, orientar os juízes para evitar o preconceito na hora de determinar a adoção por casais homossexuais. Então aí que você vai ver um conluio dos poderes. Você tem o poder legislativo, porque isso vem do executivo, mas passa pelo legislativo que aprova. Sim. E que orienta o juiz a tomar a sua decisão. E aí você que é povo toma na cabeça. E aí a TV vem atrás dizendo, não, agora é assim, é melhor que as crianças sejam adotadas por casais gays do que elas ficarem sem pais. É melhor. E aí agora vem a mídia toda trazendo elaborando assim um assunto de uma maneira que ele fique palatável para o comum do povo. Teve e você aceita. Uma das votações lá, que durante a campanha, que o pessoal começou a bombardear e teve um monte de mães nas redes sociais indo em defesa do Bolsonaro, que ele havia votado contra a lei dos deficientes físicos, alguma coisa assim. Eu não me lembro direito a lei, mas isso bombou também na internet. E aí e é engraçado, né? Porque em todas as leis, em todos os projetos dele, tem lá uma linha, ou seja, os caras chatos que nem o Bolsonaro, que lê aquele negócio todo, eu boto o assistente para ler aquele negócio todo, ele vai lá. E aí ele só marcou contra o apêndice, que mais uma vez, porque o movimento, a lei é para pessoa com deficiência. Aí tem que ter a cláusula que libera o pessoal LGBT para fazer não sei o quê. Aí o negócio é para economia. Lá tem uma linha falando no meio do texto de 200 páginas que tem liberar o movimento LGBT para não sei o quê. Caraca, isso é muito chato, cara. Isso aí é o chamado jabuti. O jabuti é isso. Você vem com um negócio e lá no meio tu bota um troço que te interessa, né? Como ninguém vai ler, o Lula mesmo disse que ele nunca leu uma lei que ele assinou. Aquilo vinha para a mesa dele, até porque ele não sabe ler também. Ai, Jesus amado. Então alguém botava lá a caneta na mão dele e diz, assina aqui, né? E talvez segurasse até a caneta para ajudar ele a assinar. Então, enfim, mas ele nunca leu nada. Teve uma vez que ele assinou lá um negócio, um monstrengo, que era contra os interesses dele. Depois ele desfez, que disse que não tinha lido, mas ele nunca leu nada, né? Então, quer dizer, esse Plano Nacional de Desenvolvimento Humano, é claro que isso aí não foi feito pelo Lula especificamente. Até porque ele não tem capacidade mental para somar 2 com 2. Isso aí fazem e colocam na mão dele para assinar. Acha logo, né, Flávio? Não, mas era aí, o cara que disse que passou a vida toda sem ler um livro, porque ler era chato e dava dor de cabeça. Que ninguém precisa estudar para vencer na vida, porque ele venceu sem estudar, né? Quer dizer, esse sujeito foi presidente de um país que não precisa dizer que 10% da população é analfabeta e 70% é analfabeto funcional. Sim. Então, tá aí, é o presidente que você vota. Quer dizer, o presidente é o reflexo do povo, é aquele que você botou lá. Aí depois o cara consegue eleger um poste, que é uma pessoa que não junta 2 com 2, que fala que tem que comungar com a mandioca, estocar vento e todo aquele resto que a gente já sabe. Então, o nosso país ficou entregue nas mãos dessa pessoa. Esse ministro da Educação, esse Haddad que foi candidato, e não sabe escrever, é um analfabeto. Mas ele tem doutorado.
Ele escreveu uma palavra, escreveu encruzilhada, não botou H, ele não sabia que tinha H. Mas aí eles vão fazendo isso, né? Eles falaram que a língua portuguesa era muito rebuscada. Aí tira acento, meu irmão, junta tudo com tudo. Mas esse foi um outro processo do MEC. Isso foi uma coisa que só não pegou porque a gente tem deputado evangélico e católico, a gente tem gente boa que está de olho nessas coisas. O MEC tentou, por portaria, fazer isso. Impedir a correção do português na área da gramática. Ficava só a área da interpretação de texto. Dá para entender, tá bom. Porque olha só, porque assim, a justificativa foi porque a língua é uma coisa autoritária. Esquerdista sempre diz isso. A língua é uma coisa autoritária. Ela te impõe um padrão e um modelo. E isso mexe na tua liberdade individual. Então, se você quer escrever sexo com Q-U-I-S-S-O, isso não está errado. Isso é a sua forma de expressão. Aí o MEC fez isso. Não deu certo, mas isso não é à toa, isso é proposital. Sim. Por quê? Porque a esquerda sabe que uma das coisas que define uma nação, a identidade de uma nação, é o seu idioma. Se você desconstrói esse idioma, você coloca gente falando lé com cré. Ora, vamos para a Bíblia. Quando Deus quis espalhar a humanidade, o que ele fez? Confundiu as línguas. Confundiu as línguas, você está olhando para o sujeito e dizendo assim, me dá um copo d'água. E o cara está olhando e dizendo assim, ele está dizendo, me mata. Porque ninguém está se entendendo. E esse objetivo, o MEC quis fazer isso aqui, destruindo a língua portuguesa. No governo Lula, onde o Fernando Haddad, esse analfabeto que tem diploma e que é professor da USP e que tem doutorado, e que não sabia que encruzilhada tem um H entre o L e o A, ele dizia que ele não sabia. Então, e esse homem tem doutorado, né? Para você ver o quanto que vale o doutorado no Brasil. O doutorado vale tanto quanto um rolo de papel higiênico. A função é a mesma. Entendeu? Porque se um apedeuta imbecil de um Haddad é doutor, um homem que não sabe escrever encruzilhada. Fazer isso o quê, é muito né? difícil. Vamos lá, Bárbara. Então, lá na live ainda o Valdir diz: Senhor Flávio, o senhor disse que ninguém, é muita gente, conhecem jovens. Na minha igreja e em outras que ainda esperam no Senhor. Não, por isso concordo sim. com a fala do Bolsonaro. Olha só, ele tem que entender a utilização da palavra ninguém, gente. Veja bem. Aqui mesmo nós temos eu posso citar que ele já falou. O Mateus falou que está aguardando o casamento. Sim. Né? A gente sabe que tem. Na Igreja Católica tem um movimento chamado Decidir e Esperar. Eu não sei se existe isso. Na igreja evangélica também tem. Então, quando eu falo ninguém, é claro que eu estou falando num sentido coloquial. É a mesma coisa que eu chegar aqui nós somos cinco pessoas aqui dentro, 6 com Tuca que saiu, né? E eu dizer assim, todos nós aqui somos carioca. Não somos todos. Orsino não é, Tuca não é, mas é todo no sentido coloquial, que a maioria é, né? Esse ninguém aí é no sentido de maioria, não é sentido de exatidão 100%. Vamos lá, no WhatsApp seguir. O Alexandre diz sim, para vocês verem que as coisas estão mudando, até na Argentina teve manifestação contra esse negócio de gênero. Então eu acho que o mundo um pouquinho já está se modificando, né? As pessoas que apoiam os que são conservadores estão botando a cara. Aí ele diz, vê lá em Portugal. Mas tem uma coisa, Bárbara, desculpa te interromper. É bom lembrar que houve isso na Argentina, foi um movimento em 22 cidades que colocou milhões de pessoas na rua e recebeu 30 segundos nas TVs brasileiras de notícia e mesmo assim não mostraram as multidões. Sabe aquela coisa? Eu vi isso aí. Teve jornalista que fez aquilo chamado matéria seca. Sabe o que é matéria seca? Você fala, mas não tem imagem. Na Argentina houve assim, assado e ponto final. E foram milhões de pessoas na rua que a TV no Brasil não mostrou. Vamos, então, Bárbara. Onde que eu parei, hein? A Rosilene Maria. Rosilene Maria diz, sim, concordo que os pais orientem seus filhos. A Bibiana diz também, tá certo, tem que ser os pais. A Cláudia diz, é muito relativo. Que tipo de ensinamento será ensinado ou estimulado à criança? Qual a idade dessa criança? Acho que a escola pode abordar todos os temas, inclusive religião, mas tudo com bom senso, coerência e prudência. E não como vinha sendo feito de uma forma induzida às ideologias de um governo comunista. O Marlon Cruz do Anil diz, concordo totalmente com o presidente, sexualidade é algo que tem que ser discutido entre os pais e a criança, e não em escolas e palestras. A Elis Veloso, lá de Duque de Caxias, também concorda com o Bolsonaro,
A Cleia concorda. A Rosinéria do Rio das Pedras diz sim, pois as escolas estão tomando a frente dos pais na educação das crianças, não apenas na sexualidade, mas dando direção na vida fora da escola. A Esther e a Carolina dizem que não. O pastor Aaron diz, quanto à pesquisa, sim, os pais devem ensinar os filhos na escola sobre o comportamento sexual. O Dilvan diz que não. Por telefone a gente teve a participação da Ana Cláudia, Branca, Sandro, Elton, Marluce, Beatriz, Davi, Alessandro, Paulo César, Albérico, Bruna, Ecleia e o Iris. Todo mundo dizendo que sim. E aí eu tenho o áudio do Rogério e do Neyman. Vamos lá, solta aí, Azeitona. Meu nome é Rogério, Tigerface. Olha, eu também concordo com o Bolsonaro. Não é à toa que eu votei nele. Eu quero que isso aconteça mesmo, que as pessoas venham ensinar sobre matérias na escola, mas educação tem que ser o pai e a mãe, inclusive sexual. Então, é a maior imbecilidade achar que esse pessoal aí de esquerda aí pode ensinar. Já, não basta os erros que já cometem em sala de aula, ainda querem influenciar a mente das crianças. Isso aí não é trabalho deles. Paz, tudo bom. Graça e paz, queridos. Eu sou Cristiano Neyman e é um prazer estar ligadinho na Betel. Eu vou manter meu tom conservador nas minhas opiniões, né? Eu vou concordar com o Bolsonaro, porque para mim, pai e mãe tem que ser o primeiro melhor amigo e a primeira melhor amiga dos filhos, né? Porque na ausência de tempo, né, dos pais que passam com os filhos, justamente contribui para que essa criança pegue influências externas. Aí vai ser educada pela escola, vai ser educada pelos amigos, e aí a gente sabe a bagunça que isso vai virar, né? E também não é educado de modo errado, né? Igual muitos casos aí, a gente vê que o Tuca deve saber, né, que acontece muito no interior, que os pais têm que levar lá os filhos lá naquelas casas de pisca-pisca lá para poder provar a macheza, né? E aí, assim, é uma coisa totalmente descalabro, mas ainda acontece hoje em dia, né? E outra coisa também é um mito que o pessoal fala aí, que criança criada por mãe ou avó geralmente desmunheca a mão. No meu caso não aconteceu isso, eu tinha meu pai, mas meu pai geralmente não tinha muito tempo, né? Então eu ficava a maior parte com minha mãe e minha avó. Mas isso não me fez dobrar a munheca. Enfim, um abraço e é um prazer sempre estar ligadinho na Betel. Nossa! Bom, o Cristiano falou algo aí. Hoje não se faz mais isso, né? Porque antigamente, por que tinha essa cultura do pai levar o filho ao prostíbulo? Não era fácil. O sexo não era fácil como é hoje. Então hoje, dificilmente, um adolescente de 14, 15 anos já não teve a sua experiência sexual com a coleguinha de escola, porque banalizou. Isso é tão desse jeito que eu estava outro dia desse, eu não costumo ver não, mas eu entrei num site desse evangélico, tipo esse aí da pesquisa, e aí estava lá o testemunho de um camarada assim, entre aspas, porque era a palavra dele, um garoto novo, né, adolescente. Ele falou assim: respeitei a minha namorada, ela terminou comigo, ainda me chamou de otário. Isso na igreja, era na igreja, né? Então você vê, para que vai levar o filho na casa da luz vermelha? Se então o negócio tá desse jeito, o cara até quando quer ser bonzinho, né, preservar a namorada, ela ainda termina, chama ele de otário. Eu tenho um amigo lá em Minas, né? Eu tenho um amigo lá em Minas, muito engraçado, que ele conversando com as senhoras solteiras de idade, ele falou pra ela assim: o negócio tá ruim pra vocês, hein? Ela falou: mas por quê? Ele falou: não, porque antigamente o sujeito ia lá, namorava, sarrava a namorada, e a namorada não cedia porque queria casar a virgem, ele vinha em vocês. Agora não tem mais isso, né? As namoradas estão liberando geral, né? Não, tanto que assim, eu estava conversando com um missionário e ele disse que foi no Pará, numa cidade do interior. Aí passou assim, aí andando na rua, indo para a igreja, né? E as moças tudo na porta, fazendo sinal para ele e tal. Viu que ele era de fora, falou assim: ó, aqui não precisa pagar não, hein? Quer dizer, o negócio estava liberado. Tem um amigo meu que ele vem de lá também. Tá nesse nível, né, cara? Não, ele me conta. Ele falou assim: se tem uma viagem que você não pode fazer com a esposa, é ir pro norte. Porque elas batem até nela. Dizem que o negócio lá é sinistro mesmo. Porque elas querem pegar a barriga para sair de lá. Então,
Ele fala, ó, lá, e não tem essa não. Entra no banheiro, tu vai comer, vai no banheiro, vai entrar atrás de você. Meu não Deus. tem conversa fiada, não. E isso na capital, não tô falando de interior, não. Falando da capital, ali onde tá o burburinho todo. Que lá o negócio acontece dessa maneira. É complicado. Eu não sei Sinistro, como é que né? a prostituição continua existindo e É forte, verdade. né? E forte, É é verdade, impressionante. é verdade. Porque as coisas do jeito que tá... aí já cai numa outra vertente, né, Flávio? Eu acho que o conceito... A prostituição existe, sempre vai existir, nunca vai deixar de existir. Porque hoje, mesmo tendo se banalizado tanto, né, essa questão da... Porque essa relação homem, mulher e sexo, sempre houve essa coisa mesmo do homem assumir a dianteira e a mulher ter o controle. Sim. Só que com esse movimento feminista e esse empoderamento, as mulheres estão levando a coisa para o mesmo nível. Então uma mulher que antigamente achava um absurdo sair com um cara e transar no primeiro encontro, Hoje é a coisa mais normal do mundo. Hoje é na primeira hora, não é? É. No primeiro encontro. Não tem, nem tem. O primeiro Não encontro, espera nem terminar uma hora. já está marcado Já tá no marcado. local adequado. Rapaz, Né? O primeiro, o negócio você tá ali, tem o WhatsApp, tem Jesus internet, me você já tira do marcou mundo. ali, ó. Meu. Jesus, eu já tô tempo demais aqui. Não precisa ficar não mais tá aqui, fácil, não. Mas não tá fácil, não. Olha, Não. eu vou dizer uma coisa, não é mole, não. Fala aí, Ser Bárbara. jovem hoje não é mole. Vamos finalizar Então, aí. Aí a gente conclui hoje que 87% dos ouvintes concorda aí com a visão do Bolsonaro e 13% não concorda. 87. Sim. Quem ganhou o ingresso para assistir a Entrevista com Deus? Então, sorteada hoje foi Ecleia. Participou com a gente pelo telefone. Cleia, parabéns. Parabéns. Agora, gente, uma coisa que não mudou e permanece tem mulher que não aprende a lidar com homem. Né? Tem mulher que não aprende a lidar Como com assim? homem. Porque assim, ainda é muito da cultura do homem, né? O cara, quando quer levar um relacionamento a sério, dificilmente ele vai levar a sério uma mulher que não valoriza muito a sua entrega, né, Lula? Sim, com certeza. Né? Eu acho, O cara... Infelizmente é isso aí. Sem dúvida. Por isso que eu digo que a educação começa em casa. Papai dizia assim, eu não vou usar o termo chulo que ele usou, mas trazendo para um termo mais adequado, ele falava assim, a mulher que se entregou para você na primeira meia hora, se entregou para outro na meia hora anterior. Era isso que você está dizendo. Entendeu? Porque eu vou achar que eu sou o Dom Juan, né? Não. O negócio foi fácil pra mim, foi fácil pra outros também. Porque o grande drama é o cara achar que ele é a última bolacha do pacote, né? Pois é. Mas não é? A falta de estrutura, né? O negócio não tá mais assim, não. As famílias não conseguem mais dar exemplo. Você olha... A gente vive em comunidade, você olha os exemplos de pai, de mãe e de relação familiar, você percebe, você tá olho nu. Os pais que abandonam seus filhos ao Deus dará ali, né? E meninas que já estão novas, bebendo no bar, em meio a um monte de homem velho. Sim, e que você vai esperar o quê dali? Assim, esse descaso com a família o que eu acho que é o que mais atrapalha, o que mais incomoda. Aliado à desconstrução mas aí, Lula, trazida. tudo isso, na verdade, Flávio fala muito disso, nós falamos muito disso também naquele nosso projeto lá de reengenharia social. Isso é tudo proposital, né? Sim. Esse desmonte da família. Outro dia eu ouvi um palestrante. Eu vou até mandar esse vídeo pro Azeitona, botar o áudio pra gente ouvir, porque o cara fala algo muito interessante da nossa geração, a chamada geração moral e cívica, né? Essa construção do respeito do pai, da mãe. Porque nós deixamos de ser imoral e a gente está vendo uma geração crescer a moralidade. Com a moralidade. Ou seja, sem construção de valor nenhum. É o cara que vai bater no pai, que vai bater na mãe, que vai dar tapa na avó.
Assim, uma coisa é você ser imoral. Ah, não, eu sei que eu tô fazendo errado aqui porque eu aprendi diferente, mas beleza, quero me aventurar. Não existe. É uma pena que eu não sei o nome do palestrante, mas é muito interessante o que ele fala. E nós fomos perdendo isso, a nossa geração, porque uma coisa que nós não sabemos separar: pai é pai, mãe é mãe. Você pode ser amigo do seu filho, mas isso tem que ter um limite de respeito. E o que tem acontecido é um desrespeito. Existe hierarquia. Exatamente. Existe hierarquia. Solta aí, Azeitona, vamos lá. 16 anos. Cheguei pra minha mãe e disse: eu vou pra Micarande, um carnaval fora de época na minha cidade. Ela disse: não vai. Eu disse: vou. Vai não, vou. Meu avô vai dar o abadá. Não adianta. Aqui quem manda sou eu. Tem nada não, só faltam 2 anos. Ela disse: pra quê, meu filho? Eu vou fazer 18, quero ver se você vai me impedir. Ela fez: não muda nada. Aqui em casa, eu pagando as contas, não muda nada, meu filho. Aqui é a minha casa, aqui é a minha lei. Vai ser do meu jeito, enquanto você ficar aqui 40 anos, eu vou dizer como é que é. Quer fazer diferente? Paga as contas. Disse ela: a senhora ainda acha que eu vou lhe amar, né? Ela disse: quem disse a você que eu preciso do seu amor? Aí eu fiz a carinha do emoji. Mãe, você não precisa do meu amor? Amor é uma escolha, meu filho. Eu, por exemplo, eu lhe amo. Nada do que fizer muda isso. Se você um dia vai me amar, só o tempo vai dizer. Para agora, respeito. É bom e eu gosto. Estamos conversados? Eu bati a porta do quarto e passei 7 dias sem falar com ela. Ela passou 1 mês sem falar comigo. Entenda, ela ficou no lugar de mãe, não de amiguinha. Claro, depois de 1 mês eu queria um olhar da minha mãe, né? Naquele mesmo ano, 16 anos, eu passo no vestibular, vou fazer psicologia, estou lá pagando disciplina sobre cargas afetivas, escalas de afetos, amor, sentimento mais sofisticado da experiência humana. De tal modo que somente os seres humanos podem sentir, mas sua sofisticação implica que para que ele aconteça, tem que ter como precursor a ele outros sentimentos, de modo que somente mais adulto é que você sente ele plenamente. Assim, o amor só pode ser conquistado se antes o objeto de amor tiver sido objeto de respeito e admiração. Quem não é respeitado e admirado jamais será amado. Pergunta para a geração moral e cívica. Vocês lembram dos pais da gente perguntando assim: meu filho, você me ama? E bem inseguro perguntando com muito medo da resposta: ama mais a mamãe ou o papai? Vocês lembram disso? A gente deixou de amar esse povo. A geração do passado nunca se preocupou em ser amada, mas jamais deixou de se fazer ser respeitada. E com isso conseguiram o amor e o respeito. A mãe dele deveria ganhar até uma medalha. Né? Hoje não se tem mais isso, né? Não, hoje o filho tá dando na cara do pai. Porque a psicologia moderna... Eu tô saindo mesmo e pronto. Não tem hora pra chegar. A psicologia moderna, esquerdista, e que vem pra dentro da igreja também... pai e filho tem que ser amigos. Pai e filho não tem que ser amigos. Porque a amizade, você só pode ter amizade numa relação horizontal, não numa relação vertical que é de pai e filho. Porque numa relação de pai e filho não existe uma relação de amizade, existe uma relação de autoridade. Manda quem pode e obedece quem tem juízo. É o que a mãe dele disse: você quer ser autossuficiente? Então vai ser fora daqui. Pague as contas, aluga uma casa e vai viver a sua vida. Porque aqui dentro você vai viver debaixo do meu império. Mas se você faz isso hoje, mas é radical, tá vendo, não sei o quê, dava certo no passado e não dá certo hoje em dia. E ninguém morreu por causa disso. Ninguém. Né? Porque não tem essa história de amizade. Pai e filho pode ser amizade lá no futuro, 2 adultos já velhos e tal, um não depende do outro. Aí, agora, no processo de criação, os pais mandam e os filhos obedecem.
Subiu agora no G1 aqui, tá rolando uma confusão lá na Câmara dos Deputados. Deputados e manifestantes batem boca em comissão da Câmara sobre o projeto da escola sem partido. O parlamentar chegou a fazer com a mão o gesto de dar tiros nos manifestantes. A sessão foi interrompida depois que foram abertos trabalhos no plenário principal da Câmara. O negócio tá fervendo. Rapaz, a esquerda não quer perder o poder de jeito nenhum. É a resistência, né, irmão? Resistência. Chuveiro tá bem. Chuveiro tá bem. Tá bem. Tá aquecendo como nunca. Isso aí. Rapaz. Mas a gente precisa combinar Dias também uma trabalhosos coisa. aguardam Mas, aí, né? cara, o PT vai fazer o melhor papel dele. Que é ser oposição. Porque ser oposição é moleza, né? Basta dizer, sou Sou contra contra tudo que está Mas sendo por que feito. você é contra? Qual Eu sou contra. o seu projeto? Qual o seu projeto? Não, Nenhum, mas eu não sou tenho contra. que apresentar projeto. Eu vi isso. O deputado isso aí. falando. Eu não tenho que apresentar projeto. Eles têm que apresentar projeto e me convencer de que é bom. É isso É aí. isso aí. E aí basta você ser contra. É isso Seja aí. o que for, você seja contra e pronto. Pronto. Né? Acabou. Porque ser oposição é moleza. Apontar o que está errado, ou que supostamente está errado, isso é fácil. É verdade. Bom, gente, ponto final no nosso debate. Eu quero agradecer a equipe do programa, a produção da jornalista Bárbara Leal, com os trabalhos técnicos do Rodrigo Souza, assistência de produção da Divina Castro. Quero agradecer aos nossos debatedores, pastor Edmário Brandão, pastor Tuca. O Tuca precisou sair. Ele não conseguiu nem se despedir, porque o sogro dele teve alta do hospital e ele precisou ir lá para buscar o sogro. Um abraço, Tuca. Pastor Flávio França e o publicitário Lula Carrilho. Para você que está nos ouvindo ao vivo agora, vem aí o Frequência Máxima. Na sequência, logo após o Frequência Máxima, tem Top 10 e logo depois, às 17 horas, tem a reprise do debate. Para você que está ouvindo na reprise, vem aí, Betel Informa, música de qualidade até a Voz do Brasil. Para quem está ouvindo à meia-noite, vem aí Madrugada Betel. E nós voltamos com a graça de Deus amanhã, a partir das 11 da manhã, com mais um programa Betel Total. Um abraço a todos e até lá. Vou pedir ao pastor Flávio para finalizar o nosso debate com o nosso momento de oração. Hoje não precisa orar correndo não, tá, Flávio? A gente tem um tempinho aí razoável, né? Você tem 9 minutos se você quiser. Se não tiver, não precisar, não tem problema. Mas estou falando para você ficar à vontade no momento da oração, tá bom? Um abraço a todos e até amanhã. Feche os olhos pra